Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Foram-se os tempos em que a Polícia Federal era temida, principalmente por ter sido considerado um braço forte da repressão na época do regime militar. De temida, aos poucos, a PF passou a ser vista como uma aliada da população, principalmente da população que aplaude e quer ver ampliado também o combate à corrupção. Contribuiu muito para isso a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que teve os federais como protagonistas das investigações e das prisões de muitos políticos e empresários graúdos. Mas as funções da Polícia Federal vão muito mais além da caça a corruptos. Ela trabalha, por exemplo, no combate ao tráfico de armas e de drogas e no controle de fronteiras. E agora, recentemente, ainda foi chamada a colaborar na intervenção do Rio de Janeiro. E para falar sobre o trabalho da Polícia Federal, sobre a segurança pública, nós recebemos hoje aqui no Band Entrevista o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Olá. Olá. Muitíssimo obrigada pela sua participação Muito aqui no nosso obrigado programa, pelo viu? Fique à vontade, vamos bater um papo aqui sobre essa instituição que é tão importante e tão bem vista, né, pelos brasileiros. A Polícia Federal, ela tem um olhar, as pessoas têm um olhar muito positivo com relação à Polícia Federal. Vocês percebem isso também? Com certeza, a gente tem essa percepção bem clara no nosso dia a dia, né? Quando a gente conversa com amigos, com parentes, quando a gente vai a algum ambiente mais social, mas mais do que isso também por pesquisas, né? As pesquisas mostram que a Polícia Federal hoje, ela está par e passo com o Corpo de Bombeiros e com a Igreja, né? Por que você acha que tem essa visão tão positiva dos brasileiros? Eu acredito que muito por conta das recentes operações. A Lava Jato contribuiu muito para isso? A Lava Jato e todas as outras que vieram junto com a Lava Jato e até anteciparam um pouco a Lava Jato, porque foi tudo um aprendizado. Se você pegar algumas operações nossas um pouco antes da Lava Jato, como a Castelo de Areia, a Satyagraha e outras, várias delas tiveram êxito a princípio, porque atingiram pessoas até então inatingíveis, né? Inalcançáveis, mas de qualquer forma, no judiciário, a gente acabou tendo um revés. Ou seja, essas duas que eu citei, tanto Castelo de Areia quanto Satyagraha e também a Boi Barrica, elas foram julgadas nulas por vários problemas específicos técnicos do nosso judiciário. Então, a gente aprendeu com os nossos erros e veio melhorando cada vez mais na apuração e na busca das provas técnicas, né? Falar um pouco de um assunto mais interno. Recentemente, a Polícia Federal passou por 2 trocas de comando, né? Um tempo muito recente. Então, você tinha o Daelo, que ficou 6 anos. Depois veio o outro diretor, que ficou pouco tempo, poucos meses, na verdade, por conta de algumas declarações ali que ele deu. Agora, a gente está com o Galouro. Então, até que ponto esse tipo de coisa interfere no dia a dia do trabalho de vocês? Bom, no dia a dia, no trabalho investigativo das operações em andamento, pouco influencia. Essas operações, elas acabam tendo equipes próprias, investigadores próprios e acaba que elas vão andando de forma bem tranquila, mesmo com as mudanças nas chefias, né? O que acontece, o que pode acontecer com essas mudanças bruscas e muito rápidas, uma atrás da outra, é a falta de continuidade de um projeto. Então, assim, os policiais federais todos já gostariam da troca do então diretor-geral do Leandro Daelo. A grande maioria, todos os cargos já queriam uma substituição até para uma reoxigenação. É verdade, né? Até porque ele ficou 6 anos, Exatamente. né? Foi, assim, teve um trabalho bastante reconhecido pela população também. Lógico. Até porque a gente percebeu que a Polícia Federal, ela tem uma certa independência, pelo menos esse é o olhar que passa pra gente. Tem uma certa independência, Sim. Apesar de que, até então, ela era vinculada ao Ministério da Justiça, que é governo, Sim. não é isso? Mas mesmo assim, trabalha com independência. Na verdade, essa independência investigativa, ela é muito clara e ela foi conquistada pelos policiais federais. Lembrando para a população que a partir do 30º dia de uma investigação, essa investigação ela é mandada para o Ministério Público e o Ministério Público analisa e manda para o Judiciário. Então, nós temos ali um controle do Ministério Público e do Judiciário. Então, essa independência ela ainda tem garantias. Ela tem uma garantia do Ministério Público e uma garantia do Judiciário para que ela continue andando. Como eu falei, o ruim dessa troca é essa descontinuidade. Nós tivemos algumas declarações muito infelizes do então diretor-geral do Segovia,
em 2 veículos de comunicação, que foram muito ruins as declarações, e agora nós retomamos um prumo com o Galouro. Né? O Galouro veio e substituiu. Então, vamos só relembrar aqui para as pessoas ficarem um pouco mais atualizadas. Então, o Segovia chegou a dizer, por exemplo, que uma mala, em uma referência à investigação ao qual o presidente Michel Temer, ele é investigado, que é a mala de dinheiro que foi pego com Rocha Loures, né? Ele carregando aquela mala que tinha R$500 mil dentro da mala. Então, ele chegou a dizer que uma mala não seria o motivo de uma investigação, não seria uma prova de um crime, e depois chegou a sugerir que esse inquérito fosse arquivado. Não foi isso? Exatamente. Na verdade, foram 2, né? Essa primeira afirmação foi específica sobre a mala e acredito que um diretor-geral, ele tem que ter muita parcimônia para fazer esse tipo de fala, até porque ele não é e não tem acesso às investigações diretamente. Essas investigações, elas estão a cargo dos policiais técnicos. Né? Que tem autonomia. Que tem autonomia. E esse caso específico da mala foi um caso inédito no Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos o controle do dinheiro, ou seja, o dinheiro estava todo com a sua destinação controlada. Nós fizemos todo um acompanhamento. A filmagem dele recebendo a mala, levando a mala. Então, é muito complicado você vir com uma afirmação que nós policiais, caracterizamos como política, dentro de uma investigação eminentemente técnica. E uma investigação que foi feita com muita seriedade. Sim. E que nunca tinha sido feita no Brasil. Então, essa primeira frase dele foi indevida, foi muito fora dos padrões que a gente espera de uma direção geral. E a segunda também foi muito complicada, que acabou culminando aí na troca dele, acredito que esse foi um dos motivos da troca, né? Que foi ele afirmar que o inquérito ia ser arquivado, que ele ia pedir o arquivamento. Na verdade, o diretor-geral, ele não tem esse poder, né? Então, enquanto diretor-geral, ele fazer essa afirmação, ele tem 2 problemas. O primeiro, o conteúdo político. O segundo, que ele não tem nem o poder de pedir o arquivamento daquela determinada investigação. Né? Então, a gente teve o problema com o então diretor-geral, o Segovia, e hoje nós temos o Galouro. O nosso receio é essa descontinuidade da parte vamos dizer assim, da cadeia de comando da Polícia Federal, ter trocas contínuas, porque agora nós temos o Galouro, e o Galouro, como foi indicado pelo agora ministro extraordinário de Segurança Pública, né, Raul Jungmann, o nosso receio é que ele fique só até dezembro e a gente tenha uma nova troca em janeiro. Então, você não consegue, dentro da cadeia principal da Polícia Federal, ter uma continuidade. Isso não tem efeitos diretos nas investigações, mas indiretamente você tem atraso de diária, você tem, de repente, um aporte de recursos que, mudando a direção, não vai e precisa ser refeito. Então, questões você pode ter internas que podem refletir no trabalho, Exatamente. Né? Indiretamente podem refletir no trabalho. Certo. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera você.